irmãos, boa tarde. Como vai? Boa tarde, não, bom dia, né? Bom dia por causa do momento que essa lição vai estar passando, né? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma lição da EBD, uma lição online, caráter, a marca do cristão, tá? Lição 9, uma lição interessantíssima. Eu fechei a aula da semana passada falando do caráter, justamente para linkar, se você se lembra, para linkar com essa lição de hoje, né? E para tanto, nós vamos ler o texto básico que está em Provérbios 26, de 3 a 12. Provérbios 26, de 3 a 12. E diz assim a palavra do Senhor na NVI. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato com a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber veneno? Assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Amém? A palavra do Senhor é boa, perfeita e maravilhosa e agradável, né? Tal qual a vontade do Senhor. Esse capítulo de Provérbios é um capítulo precioso e ele linka a informação que vamos estudar hoje, que é o caráter do cristão. Irmãos, há poucos anos atrás você poderia dizer que você fecha um negócio com uma pessoa, selava com um aperto de mão e você sabia que aquilo teria algo significativo. Hoje em dia, documentos, advogados, tribunais estão envolvendo as pessoas porque se fala algo e não se faz algo, né? As pessoas têm dualidade nas suas palavras, nos seus comportamentos, né? E muitas vezes encontramos, infelizmente, quando uma pessoa procura Jesus e procura uma marca de uma pessoa que tenha Jesus, ela não consegue ver claramente aquilo. Por quê? Porque o cristão não tem um caráter lapidado, aquele cristão talvez que esteja sendo visto, né, meus irmãos? Não estou falando dos cristãos, eu estou citando um exemplo de uma pessoa que pode não ter uma boa apresentação cristã para o mundo. Nós nascemos de Deus, Deus nos faz, nascemos criatura do Senhor, e quando o aceitamos no nosso coração, nós somos sim filhos do Senhor, e começa um processo de lapidação. Como o Senhor é perfeito, Ele quer que nós sejamos perfeitos. A Bíblia diz isso, né? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, nós podemos ter sim um caráter perfeito, aprovado, preparado pelo Senhor para vivermos nesse mundo. Só que caráter não vem intrínseco, a gente não nasce com a genética de um caráter, ele é desenvolvido em nossas vidas. E a principal arma do caráter do cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus, né? É o segmento, a continuidade da verdade do Senhor na nossa vida. Precisamos buscar um caráter aprovado, não é verdade? E essa lição preciosa traz como reconhecer o caminho de um tolo, tá? E como se desviar desse caminho, né? Como reconhecer o caminho de um tolo? Há várias partes ali, né? O caminho dos tolos é marcado pela impulsividade, o caminho dos tolos é marcado pela corrupção, tá? O caminho dos tolos é marcado pelo exibicionismo. Então, vou destacar dentro dessas partes que lemos aqui, como você não se associar com o tolo, né? Porque nós não podemos nos associar com os tolos, nós precisamos seguir Cristo e alcançar o projeto que Ele tem para nós na nossa vida. E você pode perguntar, qual é o projeto que Deus tem para a minha vida? O projeto que Deus tem para a sua vida, Ele vai tratar com você quando você aprofundar a sua amizade com Ele em oração. Ele quer lapidar o seu caráter, mas a sua parte Ele não faz. A minha parte
parte o Senhor Jesus não faz, meu irmão. Essa parte cabe a mim e a você. O nosso processo de melhoria, de lapidação do caráter, né, é algo que depende de nós, né? Vermos as coisas incorretas, né? Reconhecer um caminho correto, um caminho do tolo e não seguir por ele, né? Quantas e quantas vezes nos miramos em pessoas erradas, fazemos de modelo para a nossa vida conceitos de pessoas que, quando você vai ver no detalhe, não tem comprometimento nenhum com o Senhor. Portanto, a gente precisa ser sábio, olhando as coisas erradas para não fazer. Tá? Então eu destaquei aqui apenas duas partes em reconhecer um caminho dos tolos. Dentro da parte em que os tolos são marcados pela impulsividade, diz que você não deve se parecer com alguém que é presunçoso. Uma das características que Paulo dá aos homens dos últimos dias é que eles seriam altamente presunçosos, expressando sua soberba de maneira rica e ostensiva, sem qualquer respeito aos outros, né? Sem qualquer respeito a outra pessoa. Porque se você não respeita o outro, como que você vai mostrar um caráter aprovado por Deus? Então, valores eternos de Cristo tem que estar em nós para mostrar que nós fazemos a diferença. Então, uma pessoa presunçosa, ela nada tem a ver com o caráter que Deus quer que você, filho dele, que está em construção de melhoria para ter um caráter aprovado e bom, não pode ter. Outra que está dentro, o caminho dos tolos é marcado pela corrupção, é uma fome desesperada em adquirir fortuna. Os que desejam apossar-se de bens, juntar riquezas, têm na verdade o desejo de parecer rico. Jamais alguém resistiu à cobiça sem que travasse uma luta ao mesmo tempo incansável e feroz. O Deus chamado Fortuna tem morte lenta. Olha bem, então, para você reconhecer um caminho tolo e você vê uma pessoa que busca adquirir riquezas, tome cuidado, eu não estou dizendo que ter coisas é incorreto, veja bem, tá? Eu quero dizer sim, que você passa a ser um tolo quando você tem um desejo desenfreado de adquirir coisas, posses. Eu tenho, eu quero. Para onde vamos levar isso, irmãos? Nós só vamos levar daqui a nossa alma, o nosso espírito, e ela está em preparação para vivermos a eternidade com Cristo. O nosso processo de santificação começa aqui e vai ser concluído na eternidade. Então você não deve ficar buscando coisas que não vão edificar a sua vida. E você reconhece o caminho de um tolo quando você não fica com uma fome desenfreada por coisas, por bens, por posses. Não estou dizendo que é errado ter, não, tá, irmãos? Não estou dizendo isso. Mas você precisa ser primeiro, ser crente em Cristo Jesus, ter um caráter de Cristo Jesus e principalmente ser aprovado por Cristo Jesus, tá? Não é fácil, irmãos. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas Jesus nos garante que estaria conosco todos os dias. Então você pode ter essa tranquilidade que Cristo está conosco todos os dias e que nós conseguiremos sim ter um caráter bom, um caráter cristão, um caráter velado, em que eles veem a diferença entre uma pessoa do mundo e entre você, tá? Isso é importante ficar na sua mente. Você é uma referência de Cristo nesse mundo. Então as pessoas olhando para você, olhando para o seu caráter, que são as suas atitudes, o seu modo de se portar no mundo, elas verão Jesus ali, né? Foi o que nós lemos aqui, as características de uma pessoa insensata em Provérbios 26, né? Onde começamos esse estudo. E agora vamos ver como se desviar desses caminhos dos tolos. Aprendemos algumas coisas sobre o tolo, para você não andar no caminho do tolo, nem eu andar. Então, há até um provérbio que diz que o inteligente é aquele que aprende com o erro do outro, e aí ele não o pratica, né? Você precisa ter isso na sua vida, na sua mente, que você precisa fazer o caminho do Senhor, se desviando do caminho incorreto, tá, meu amado? Então, desviando-se do caminho dos tolos, né? Aqui tem os passos. Primeiro passo, o novo homem precisa passar pela trilha do discernimento. Sem discernimento, o cristão não vai a lugar nenhum, né? O cristão não pode não ter discernimento. Como ter discernimento? Buscando ao Senhor, perguntando ao Senhor, fazendo a oração ao Senhor, fechando-se no seu quarto e perguntando a Ele: Senhor, eu preciso de discernimento. Abra a Bíblia, leia a Bíblia. Você não sabe onde procurar, converse com uma pessoa que saiba, tá?
te dizer onde está, procure ajuda, não fique com dúvidas, entendeu? Não fique guardando no seu coração dúvidas, você precisa se aprimorar, porque urge o tempo para que cresçamos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Segundo passo, o primeiro passo é que você deve passar pela trilha do discernimento. Você precisa discernir bem quem é seu amigo, você precisa ajudar e identificar pessoas que precisam de ajuda para melhorar o seu caráter, oferecer quando houver oportunidades, ou mesmo orar por essas pessoas, né? Porque precisam ter um caráter lapidado. O segundo passo diz que o homem precisa firmar-se no caminho da integridade, ser íntegro, né? Um homem precisa ter comportamento, a palavra dele tem que valer, ele não pode ter duas palavras, ele deve ser sim, sim, não, não, como diz a Bíblia, né? Portanto, diz aqui aquele Salmo de Davi 51 que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, que o seu espírito seja inabalável no Senhor, tá? Querido, o último passo, o terceiro passo, um novo homem precisa seguir pela rodovia da intrepidez, né? Você precisa ficar firme no tempo da provação, porque depois de provado você vai ser aprovado por Deus. Olha que bênção, olha que maravilha. Não pense que na adversidade você não cresce, porque na adversidade você cresce, mas continue fiel, não seja murmurador, siga íntegro, siga fiel, porque você vai ser aprovado, a sua intrepidez vai ser aprovada aí, tá? E o novo homem precisa percorrer a estrada da justiça, seja justo. Um caráter bom de um cristão é uma pessoa que é justa, idônea, ela é amadurecida na fé cristã, ela trabalha corretamente os conceitos cristãos, ela é vitrine para o mundo, né? Vitrine joga pedra e quebra, a sua vitrine não, ela vai brilhar e espelhar, ela vai ficar muito clara e retundante ali que você é uma pessoa diferente nesse tempo, você tem o brilho e a alegria do Senhor, né? E a conclusão diz assim: os pés corta e o dano sofre quem manda a mensagem por intermédio do insensato. Provérbios 26:6, que nós acabamos de ler. Quem tem poder para fazer mudanças em sua vida é você. Você está aberto, disposto para essas mudanças? Façamos o que é certo, o que é justo, sigamos a orientação da palavra de Deus. Amado, sigamos a palavra da orientação da palavra de Deus para termos um caráter lapidado, para que seja a sua marca esse caráter lapidado, para que vejam Jesus em você e vejam Jesus em mim e que possamos fazer a diferença em 2020, que possamos ser relevantes, pessoas de caráter relevante nesse tempo, tá bom? Pense nisso, ore por isso, leia a Bíblia. Tempos difíceis, mas busque o Senhor. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de você melhorar o seu caráter, é tempo em que você tem um tempo para pensar que nem tudo você está fazendo como fazia antes. Pense em mudanças, pense em melhorias, pense que você pode ter um caráter melhor depois da pandemia, um caráter cristão, com valores do reino, com transformações do reino na sua vida. Tá bom, amado? Lembre-se disso, pense nisso, tá? E busque isso, busque, porque se Cristo está em você, você é uma nova criatura e você tem anseio de melhorias e de mudanças. Você não vai ficar estacionado no mesmo lugar, você tem que subir os degraus que Cristo tem proposto para você na sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar um domingo bom, que Deus possa encher a sua vida de alegria, de encher a semana que começa hoje para você de coisas boas, que você sinta pulsar no seu coração a alegria de Cristo, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, tá? Se cuida, tá? É tempo de se cuidar também. Não pense que você é cristão, não pode ter um problema, nós temos que fazer a nossa parte. Faça sempre a sua parte, porque Deus faz a dela cuidando de você, mas a sua e a minha Ele não faz, tá bom? Deus abençoe, um bom dia, queridos.